E se eu te disser que nem toda dor na lombar significa problema na coluna, hein? Então, isso é uma coisa que eu recebo praticamente todos os dias aqui no meu consultório. O paciente chega relatando dor nesta região aqui, né, região da lombar, né, às vezes uma dor em faixa, às vezes uma dor pontual, às vezes uma dor um pouquinho mais próximo do quadril. Esse paciente procura o médico, né, faz alguns exames de imagem e o médico suspeita de uma hernia de disco, entra com medicação e a medicação não faz efeito, né, e a dor persiste por 2 meses, por 3 meses e por aí vai, sem ter uma resposta positiva no tratamento dessa dor, né? Sorte é que às vezes esse paciente encontra algum fisioterapeuta, né, que trabalha com terapia manual, né, e consegue resolver isso de uma forma muito fácil. O que a gente precisa entender? Que nem toda dor nessa região significa problema nessa estrutura que é a coluna, certo? A gente tem que tentar entender o seguinte. Aqui o on-off, que você já conhece, ele se mantém assim paradinho porque ele está numa haste de ferro, né? Mas o nosso esqueleto ele se mantém assim nessa posição quando a gente fica sentado muito tempo ou quando a gente fica em pé muito tempo, porque nós temos uma musculatura na volta da coluna, musculatura de sustentação, que nos mantém em pé, que nos mantém reto, né? Então, aquele caso clássico, ainda ontem recebi um paciente me falando isso. Ah, Thiago, quando eu me sento no sofá para ver televisão, que eu estou relaxado, quando eu me deito, eu não sinto absolutamente nada. Mas eu ficar em pé para fazer um almoço, por exemplo, né, na fila de um banco, por 10, 15 minutos, já começa a doer essa região, né? Então isso já nos é um alerta, entende? Por quê? Porque para ficar sentado reto ou para ficar em pé, essa musculatura que sustenta a nossa coluna, ela se contrai, entende? E se começa a doer com essa contração excessiva, significa que nessa musculatura a gente tem um problema, né? Muscular, certo? A musculatura de sustentação da coluna, né? A gente não pode esquecer que existe contratura muscular, que existe estiramento, que a musculatura pode estar em espasmo. Um segundo exemplo, né? Às vezes o paciente ele está caminhando na rua, não vê um buraco e pisa em falso, né? E aí quando ele pisa em falso, o quadril, né? Essa estrutura aqui, ela desalinha, né? Eu sei que tem gente que não gosta muito desse termo desalinhar, mas é o termo mais fácil de vocês entenderem. O quadril ele tem um movimento, certo? Ele precisa fazer um movimento quando a gente vai caminhar, por exemplo. Se o movimento de algum dos lados está restrito, está menor do que deveria, uma hipomobilidade, que é o termo que as pessoas mais gostam, eu vou ter um excesso de tensão muscular da musculatura que sai aqui do quadril em direção à coluna, ou da coluna em direção ao quadril. Nessa musculatura aqui vai ter um aumento de tensão. Esse aumento de tensão a longo prazo gera dor, né? Ou seja, eu devolvo a mobilidade natural do quadril e eu alivio a dor na minha região lombar, certo? Isso tudo se aplica também lá para a cervical, né? Faz um teste aí. Quando a gente toca um músculo saudável, tipo no braço, por exemplo, ou na coxa, esse músculo ele precisa ser macio e não dói. Quando eu aperto, não dói e ele é macio. Agora, toca aí nos ombros. Aperta, toca. Tá duro? Dói quando aperta? Então aí já nos dá uma resposta. Tem gente até que diz assim, ah, Thiago, tá duro e quando eu aperto chega a me dar uma dor na cabeça. Então isso a longo prazo gera uma dor na região cervical, gera uma dor de cabeça, enxaqueca crônica e é um problema muscular, né? É um problema puramente muscular, super fácil de resolver, certo? Ficou com dúvida? Manda para mim aí que eu respondo. Até mais!